Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliana. Estou aqui para iniciarmos a disciplina Metodologia do Ensino da Matemática. Para iniciarmos a nossa discussão, eu lanço a seguinte pergunta: por que estudar matemática nas séries iniciais do ensino fundamental? Essa questão será respondida ao longo do vídeo. O objetivo dessa disciplina é propiciar uma discussão e uma reflexão sobre o ensino nessas séries, nas séries iniciais, como dito anteriormente. Vamos abordar a matemática de forma a atender o aluno das séries iniciais. A didática nos trará todo o suporte para que possamos compreender como se dá esse ensino. Traremos essa discussão teórica com base nas tendências do ensino da matemática. Essas tendências nos ajudarão a fazer um trabalho mais efetivo, com melhor qualidade para os nossos estudantes. Para isso, é necessário sistematizar e planejar todo o nosso trabalho. Esse planejamento será feito com bases nas estratégias do ensino, com fundamentos nos educadores da educação matemática e da educação de uma forma geral. Para os alunos de pedagogia, isso é de fundamental importância. Apresentaremos discussões que possam subsidiar o nosso trabalho. Traremos toda a reflexão acerca do ensino da matemática. A educação matemática nos permite que possamos caminhar sobre esse processo de ensino e aprendizado, de entender a criança, de entender o educando neste processo inicial com a matemática. Para isso, precisamos evidenciar o trabalho da matemática e a atividade humana, ou seja, trabalhar as questões do cotidiano. Podemos usar como exemplo um trabalho realizado recentemente no curso de formação de professores. Essa prática era subsidiada na educação matemática como sendo uma etnomatemática. Como foi desenvolvido esse processo? Esse processo foi desenvolvido durante nossas aulas de prática e ensino da matemática, onde os alunos eram convidados a trabalharem com as questões sociais relevantes ao ambiente em que viviam, colocando as questões do cotidiano. Por exemplo, o trabalho realizado na feira, o trabalho realizado pelo marceneiro e até o trabalho realizado no engenho de rapadura. Essa confecção de rapadura, ela envolve todo um processo matemático, físico, químico e ainda assim temos as questões relacionadas ao cotidiano e à vida laboral daquele trabalhador. Os professores ensinaram a matemática para os seus alunos dentro da sala de aula, deram esse suporte teórico e depois os convidaram os alunos a irem para a prática, para o campo de trabalho daquelas pessoas, daquela região, onde foi possibilitado encontrar toda a matemática envolvida naquele trabalho, naquela situação. Por exemplo, os alunos viram como eram realizadas as medidas, utilizando as ideias do Sistema Nacional de Medidas na prática, onde os feirantes realizavam as atividades sem mesmo saber o que estavam fazendo na parte matemática, é claro. Eles faziam as relações e colocavam as medidas referentes a, por exemplo, quantos quilos cabem em 1 litro, e eles faziam de maneira simplificada. E os alunos conseguiram ver a beleza da matemática naquela situação do trabalhador da feira. Os conteúdos que eram envolvidos em todas essas situações do cotidiano foram trabalhados pelos professores, como, por exemplo, medidas, colocavam os alunos para entenderem e compreenderem como esse processo era realizado durante a atividade laboral deste trabalhador da feira. Eles colocavam as medidas em prática. Era um momento que eles estavam vivenciando o que tinha sido trabalhado em sala de aula e que estava expondo o seu conhecimento para os trabalhadores. Ou seja, era uma troca de experiência. Era uma atividade onde os alunos conseguiam compreender para que servia a matemática e os feirantes entendiam por que estudar matemática.
Na marcenaria, esse trabalho foi realizado também observando as questões de medidas, unidades de medidas, transformações em metros, a questão do ângulo, como poderia ser utilizado naquele momento que o marceneiro estava confeccionando alguma peça. Os alunos traziam consigo toda essa bagagem matemática que era desenvolvida em sala de aula e conseguia compreender, ou pelo menos tentavam compreender, como esse processo era feito lá dentro da marcenaria. O marceneiro falava das questões de ângulo, de medidas, como aproveitar o material sem muito desperdício, com base matemática. E os alunos compreendiam e diziam: nossa, aprendi isso em sala de aula. E essa experiência, ela tem sido muito trabalhada e muito cobrada na Base Nacional Comum Curricular. E aí entra a questão da didática da matemática, que diz que o professor deve ajustar o conhecimento de forma que o aluno compreenda o saber acadêmico transformado em saber ensinável. E isso a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC, vem trazendo, vem exigindo, a partir de agora, que os professores lancem mão das atividades práticas para os alunos. Essa discussão já vem sendo pautada pelos educadores da educação na temática e hoje normalizada. Essas normas nos trazem bastante segurança quando lembramos das discussões dos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais, e agora normalizada na BNCC. A história da matemática também pode ser utilizada como ferramenta para o ensino. Não apenas a história por si só, mas a história compreendida como a relação humana. Um trabalho que pode ser realizado com a história da matemática, bem como a história da educação. Essa discussão pode ser tida como algo não tão inovador assim, até porque nos livros didáticos sempre vem trazendo algum recorte histórico, mas eu chamo a atenção para o cuidado com as questões da própria história, para não cometermos anacronismo. Nós precisamos verificar de fato se aquela história existiu. Para isso, existem vários livros que a educação matemática e a própria matemática pura, ou seja, a matemática discutida por si só, vem trazendo. Os professores podem consultar esses livros para, sim, fundamentar de forma mais precisa o seu trabalho com a história da matemática. A teoria psicogenética de Piaget também nos ajudará a entender como funciona o processo de ensino-aprendizagem, como o aluno consegue compreender essa matemática e todo o conhecimento que ele está envolvido. Como esse processo de desenvolvimento acontece no aluno. Os algoritmos não devem ser tratados como algo decorado, mas sim compreendido. Como, por exemplo, quando, para aprendermos como ocorre o processo da tabuada de multiplicação, como soma de parcelas, como acontece o processo de divisão, que é o inverso da multiplicação, para entendermos também como ocorre o processo de potenciação. Na verdade, são multiplicações de fatores, ou seja, quando vamos estudar matemática, nós trazemos toda a relação das adições, da subtração e da divisão, como o processo fundamental para aprender. Outra questão que podemos colocar é a questão de não decorar a tabuada. Não é errado decorar a tabuada, eu entendo que estudar a tabuada, decorar a tabuada, seja um processo para facilitar nos processos matemáticos futuros. Uma criança que não domina as operações básicas e não compreende a tabuada de forma significativa, terá grande dificuldade no momento de realizar as operações. Por exemplo, ele pode ter um bom desempenho nas outras disciplinas e até mesmo um bom entendimento na matemática, porém, a demora em realizar o cálculo poderá dificultar
todo esse processo. O desenvolvimento do raciocínio matemático, ele não pode ser pautado apenas nas questões decoradas. É necessário ter algum momento, sim, porém, não podemos colocar isso como a base fundamental do ensino. O professor que comete esse engano pode levar seu aluno a odiar a matemática pelo resto da vida. Isso ocorre em vários casos. Nós que somos professores de todas as áreas, nós sabemos disso. Porém, a educação matemática vem trazendo todo esse processo de desmistificação desses conceitos. Tudo isso nós encontraremos nas discussões sobre currículo do ensino fundamental na educação básica nos anos iniciais, trazendo, é claro, a discussão sobre o ensino da matemática desde a educação infantil, onde os alunos são estimulados a fazerem movimentos e brincadeiras com atividades matemáticas que desenvolvam o raciocínio lógico. Essas atividades não serão pautadas como matemática numérica, mas sim a matemática da linguagem materna, que qualquer criança consegue compreender mesmo antes de ir para a escola. Essas discussões que já foram pautadas nos primeiros documentos normativos da educação, em 1980, 1990, com a criação dos PCNs, com a criação da LDB, tudo isso vem trazendo a discussão sobre como ensinar matemática. Talvez essa discussão não chegue ao professor de uma forma tão simplificada, mas ela já existe há muito tempo. Essa bagagem, que foi discutida ao longo do tempo, nos ajudará a compreender como esse processo de matemática, do ensino da matemática, acontece nas artes, na questão do esporte e no próprio cotidiano da criança. Essas práticas educativas com a matemática podem trazer o desenvolvimento da autoestima, da responsabilidade, das construções e conexões lógicas no aluno. Se colocarmos o aluno para realizar todas essas atividades de maneira natural, esse processo será desenvolvido ao longo do tempo. As diretrizes que fundamentam o ensino vêm trazendo toda essa discussão nas séries iniciais do ensino fundamental, como, por exemplo, as relações interpessoais que devem ser apontadas também no ensino da matemática. Quando ele desenvolve esse processo de brincar, do fazer de conta, de relacionar com outros alunos, ele está desenvolvendo esse processo das relações interpessoais. O ensino da matemática está pautado nos seguintes temas: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações e tratamento da informação. Esses 4 pilares nos nortearão no momento da abordagem matemática com nossos alunos. No tema Números e Operações, somos convidados a trabalhar com os algoritmos, as operações, como soma, adição, subtração, multiplicação, divisão. E nós também podemos trabalhar com a resolução de problemas. Nessa resolução de problemas, encontraremos o nosso eixo norteador. No tema espaço e forma, trabalhamos também as questões como localização, lateralidade, movimentos, objetos, formato dos objetos. Isso na educação infantil. E na educação fundamental, nos anos iniciais, nós podemos trabalhar com as questões geométricas. No tema grandezas e medidas, nós vamos trabalhar as transformações de medidas como metros em centímetros, quilo em litro, litros em mililitros ou quilômetros em decâmetros. Fazemos toda essa transformação que é visto no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, o SI. Com o tema tratamento da informação, nós podemos verificar todo esse processo do desenvolvimento que é dado e trabalhado nas questões estatísticas, por exemplo. Nós podemos verificar também a interpretação de gráfico, como lidar com as notícias e com todas as informações que são apresentadas neste formato. Nesta primeira etapa do ensino, a matemática trará toda essa abordagem
intencionando o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento para as questões do cotidiano, as questões das relações, como já foi dito. Outra abordagem do fazer matemático que podemos colocar em questão é a resolução de problemas. Autores como Toledo, como Dante, vêm trazendo toda esta questão nos seus livros didáticos. A resolução de problemas é importantíssimo para o desenvolvimento matemático, até porque a resolução de problemas poderá nos auxiliar na compreensão do mundo. Vila e Calejo, por exemplo, vêm trazendo a abordagem da resolução de problemas em 3 fases, como, por exemplo, a fase da abordagem, onde o aluno observa qual tipo de problema que está sendo envolvido, a fase do desenvolvimento, que é observado o processo de resolução e suas operações, e a fase da revisão global, onde o aluno chegará a uma resposta concreta ou no mínimo esperada para aquela questão que foi posta. Existem também a análise dos tipos de problemas, como por exemplo os de arme e efetue, os problemas de enredo, os problemas práticos. Todos esses problemas podem ser resolvidos matematicamente, porém as estratégias que serão lançadas podem ser diferentes em várias situações. A oralidade também deve ser aguçada nos nossos alunos. Essa oralidade, ela pode ser desenvolvida através de desenhos, através da própria escrita, como dito. Por exemplo, quando eu convido o meu aluno a escrever sobre o processo matemático desenvolvido durante a atividade, ele é convidado a sistematizar como se deu esse processo. Isso ajudará no desenvolvimento com outras disciplinas. Smolla e Diniz também trará a abordagem sobre esse processo de leitura de imagem. Essa leitura de imagem também pode ser aguçada na criança. Olhar uma obra de arte com um olhar matemático pode ser um convite excelente para que ele compreenda a matemática voltada para a arte, para a educação artística e para a beleza que existe na matemática. Outro ponto importante é a atividade de geometria envolvendo dobraduras, como por exemplo a confecção de origamis, e outras atividades como por exemplo imitação, jogos antigos, brincadeiras antigas que aguçem e estimulem o raciocínio na criança. O planejamento é primordial para o desenvolvimento de uma excelente atividade matemática na sala de aula. Por exemplo, nós devemos seguir todo aquele roteiro e aquele enredo para que seja efetivo e nos traga segurança na hora da aplicação da atividade. Para que esse planejamento seja efetivo, Luke vem trazendo 3 pontos imprescindíveis: tomada de decisão, racionalidade e futurismo. Porque sem esses 3 pontos, nós não conseguiremos elaborar uma aula de excelência. Tem que ser observada a questão da sala de aula, a questão dos alunos e a questão cultural. Tudo isso deve ser levado em conta no momento que eu preparo a minha aula de matemática. Se eu não tenho essa compreensão, fica difícil trabalhar a matemática. Para mim, que não sou formada em matemática, eu sendo professora de pedagogia, devo ter essa questão pautada com muita certeza, para que eu possa transmitir de maneira significativa, com muita confiança, diante do meu aluno. A avaliação também é um ponto muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem matemática. Nós deveremos observar as questões pautadas na análise do erro, onde a criança pode ter acertado totalmente a questão ou parcialmente. Não podemos colocar como uma questão apenas estanque, de certo, de errado, e dizer que na matemática é tudo exato. Apesar de sua exatidão, em momentos de construção do conhecimento, essa exatidão não pode ser levada a ferro e fogo. Nós precisamos observar com registro o que a criança conseguiu compreender, em que fase ela está. Se houve um processo de acomodação do conhecimento, se houve um problema epistemológico, um problema prático ou um erro de cálculo. Dessa forma, nós podemos trabalhar a matemática como uma atividade do cotidiano e que qualquer pessoa no mundo possa compreendê-la. Claro que nós vamos respeitar suas dificuldades,
levar em conta as suas habilidades, mas todos nós podemos aprender e ensinar matemática. E com isso, finalizamos a nossa discussão, que será pautada ao longo dessa disciplina.